Meu nome é Jéssica, o nosso grupo vai falar sobre puberdade masculina e eu vou explicar um pouco o que é puberdade para vocês. A puberdade é um período que ocorrem mudanças biológicas e fisiológicas. É uma fase que prepara o ser humano para a maturidade sexual e a reprodução. Essa fase não deve ser confundida com o sinônimo da adolescência, pois a puberdade faz parte da adolescência. Nesse período, são observadas as seguintes mudanças nos meninos: surgimento de pelos nas regiões das axilas, inguinais e torácicas, aumentando o volume dos testículos e o tamanho do pênis, crescimento dos pelos faciais, diferenciação da voz, o alargamento do ombro e o desenvolvimento de massa muscular, aumentando o peso também, estatura e ocorre o início da produção do espermatozoide. Olá, boa tarde. Vim fazer uma breve explicação sobre a comunicação hipófise-hipotálamo-testículo. A puberdade masculina é marcada pelo aumento do volume testicular, o que pode variar dos 9 aos 14 anos, quando atinge o tamanho máximo. A fase de transformação é determinada pela ação do eixo hipotálamo-hipófise-testículo. A maior parte do controle das funções sexuais dos homens começa com a secreção do hormônio liberador de gonadotropina pelo hipotálamo. Esse hormônio, por sua vez, estimula a hipófise anterior a secretar dois outros hormônios, o hormônio luteinizante, que é o LH, e o hormônio folículo estimulante, que é o FSH. Por sua vez, o LH é o estímulo primário para a secreção da testosterona pelo testículo e o FSH estimula principalmente a produção dos espermatozoides. Meu nome é Graziele Moraes e eu vou estar falando um pouco da produção dos espermatozoides. A produção dos espermatozoides ocorre nos túbulos seminíferos a partir dos 13 anos como resultado da estimulação pelos hormônios gonadotrópicos da hipófise anterior. A espermatogônia, que são células germinativas imaturas, migra entre as células de Sertoli em direção ao lúmen central dos túbulos seminíferos. A espermatogônia, que migra até a camada de células de Sertoli, torna-se modificada e alargada para formar os grandes espermatócitos primários. Cada um deles sofre uma divisão meiótica e forma dois espermatócitos secundários. Poucos dias depois, estes se dividem formando espermatídeos, que são modificadas formando os espermatozoides, o que torna o menino biologicamente capaz de ser pai. No início da puberdade masculina, os testículos estimulados pelos hormônios luteinizantes secretados pelo hipotálamo iniciam a secreção do hormônio testosterona, que é formada pelas células intersticiais de Leydig. Após o início da puberdade, quantidades crescentes de secreção de testosterona fazem com que o pênis, o saco escrotal e os testículos aumentem de tamanho em aproximadamente 8 vezes antes dos 20 anos. Meu nome é Leonardo, eu vou falar sobre o desenvolvimento das características sexuais secundárias masculinas. A testosterona induz o desenvolvimento das características sexuais secundárias masculinas, começando na puberdade e terminando na maturidade. Essas características sexuais secundárias, além dos próprios órgãos sexuais, distinguem os meninos das meninas. A testosterona induz o crescimento de pelos sobre o púbis, para cima ao longo da linha alba do abdômen até o umbigo ou acima, na face e a barba, no tórax e menos frequente em regiões como as costas. A testosterona causa efeito sobre a voz, produzindo hipertrofia da mucosa laríngea e alargamento da laringe. Estes efeitos produzem inicialmente uma voz dissonante, rachada, mas esta gradualmente se transforma em uma voz masculina típica do adulto. O hormônio testosterona aumenta a secreção de algumas glândulas sebáceas do corpo. A secreção excessiva dessas glândulas pode levar ao aparecimento da acne, sendo a mesma uma das características mais comuns da adolescência masculina. Uma das características masculinas mais importantes é o desenvolvimento da musculatura, com um aumento de cerca de 50% da massa muscular em relação às meninas. Meu nome é Geisiele Jansen e eu vou dar continuidade ao assunto do hormônio masculino na puberdade.
Isso se dá devido à secreção de testosterona, que aumenta a formação de proteínas e, consequentemente, o desenvolvimento muscular. Com o grande aumento da testosterona circulante durante a puberdade, os ossos crescem consideravelmente mais espessos e depositam grandes quantidades adicionais de sais de cálcio. Assim, a testosterona aumenta a quantidade total de matriz óssea e promove a retenção do cálcio. Fato importante que ocorre diferentemente entre meninas e meninos é o estirão de crescimento, que nos garotos ocorrerá mais no fim da puberdade, em contraste com a menina, que tem seu estirão bem no início. Isso explica o porquê de, apesar de terem a mesma idade, entre 10 e 14 anos, muitas vezes as meninas são mais altas do que os meninos, e ao atingirem os 16 ou mais, os meninos tornam-se mais altos do que as meninas. Meu nome é Jéssica e eu vou falar um pouco sobre um artigo científico que relata sobre a puberdade masculina. O artigo que nós achamos relata os complexos de mudança da puberdade, as alterações fisiológicas. A criança perde o modo infantil e sente as primeiras modificações corporais, que são decorrentes de um aumento de atividade hormonal, especialmente nos hormônios sexuais. Ocorre o desenvolvimento de caracteres sexuais primários e secundários, modificações do tamanho de peso, proporções do corpo e o desenvolvimento muscular. Alterações associadas à força, coordenação e habilidade, aumento do apetite e para suprir as necessidades do organismo em crescimento. Em ambos os sexos, o crescimento é centralizado nas extremidades e ocorre em assincronia, ou seja, há uma tendência de diferentes partes do corpo se desenvolverem em ritmos separados. É isso que confere os aspectos desajeitados caracterizados dos indivíduos nessa fase. Os hormônios sexuais diferentes produzem crescimentos diferentes entre meninos e meninas. Nos meninos, tende a ocorrer o desenvolvimento da massa muscular, com o alargamento dos ombros. É como uma viabilidade individual dos fenômenos pubertários, tanto em relação ao momento inicial quanto ao ritmo do progresso. Variam de acordo com determinadas genéticas, culturais, sociais e econômicas.